E aí galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o William Hensleit e hoje eu vou começar aqui o primeiro vídeo do nosso canal. Então vamos lá, hoje eu vou explicar sobre a especificidade no texto poético, que é da língua portuguesa. Então vamos lá. Primeiro vamos começar na leitura. A expressividade na fala e na leitura. Ler com expressividade é ler como se fosse vivenciando as emoções de um texto. É ler como se não estivesse lendo, mas exprimindo os próprios sentimentos. É como se fosse, você não está lendo o texto, você está, na verdade, vivenciando. Se vocês entendem? Por exemplo, você não vai ler: hoje fui na casa do meu amigo. Não, você vai ler assim, com felicidade, tristeza. Hoje eu fui pra casa do meu amigo. Hoje eu fui pra casa do meu amigo. Entendem? Então vamos lá. Próxima parte. Agora a expressividade no texto poético. Os poetas lidam com as palavras para produzir arte. Este trabalho desperta neles a capacidade de perceber os inúmeros recursos expressivos dos sons. Então vamos falar agora desses recursos. Primeiro é o ritmo. Este recurso está presente nas músicas, na fala espontânea, no texto em prosa e marcante no texto em verso. Por exemplo, em duas palavras, defeito e direito. A parte em negrito, se vocês perceberem, feito, direito, defeito, direito. O feito e o reito rimam, né? Na parte do to. Notem que as partes em negrito das palavras defeito e direito têm sons parecidos. Feito, direito. Isso que causa o ritmo em um poema, música. Então, vamos lá. Entonação. Entonação é um elemento da prosódia, um elemento da linguística. Muitas línguas usam a entonação, por exemplo, para expressar surpresa ou ironia, e mais comumente para distinguir uma declaração de uma interrogação. O português e o inglês pertencem a este grupo. Por exemplo, quando no texto for de surpresa, talvez você fale assim, ou com uma voz mais alta, ou mais baixa, grossa ou fina. Tipo assim, de alegria, provavelmente você vai falar um pouquinho mais alto, um pouco mais grossa, né, ou fina. Entendem? Dependendo dos acontecimentos no texto. A linguagem do corpo na leitura expressiva. Por exemplo, quem lê expressivamente um texto para um auditor não deve só cuidar da voz, mas também a postura. Por exemplo, deve olhar para a plateia, que está os que estão ouvindo, né? Por exemplo, deixa eu pensar aqui, galera. Um exemplo. No texto tá assim: você deve interpretar que caiu. Você vai fingir que você caiu, né? Quando você estiver assim lendo um poema, um texto assim, e você vai fingir que você caiu. Ou quando você fingir que está chorando. Então vamos lá. E para isso tem postura e gestos. Vamos lá, postura. Ao ler um poema, devemos ter uma relação com a plateia, como olhar para os ouvintes. É preciso evitar encostar nos móveis da parede. O corpo deve estar solto para realizar os gestos adequados aos sentidos do texto. Como eu falei, você vai fazer os sentidos assim que está no texto. E também não pode ficar encostado em paredes ou móveis, pois assim caso você não esteja perto de nada assim, nenhum obstáculo, você conseguirá se fazer os gestos mais facilmente. E agora vamos falar sobre os gestos. Alguns gestos deixam a leitura mais divertida ou emocionante. Os olhos arregalados remetem surpresa ou susto. Por exemplo, um lobo apareceu na minha frente. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai ficar assim, que fofinho. Até pode ser, mas só que se for um lobo assim, com a boca cheio
de carne, tipo assim, de humano. O que a pessoa vai fazer? Vai ficar com os olhos regalados, né? E talvez até possa sair correndo, né? Já os olhos lacrimejando pode mostrar tristeza, orgulho ou emoção. Por exemplo, quando fala assim, e o meu avô morreu, você vai chorar. Ou tipo assim, quando alguém estiver contando uma história pra você, você não fica assim, ou de emoção, tipo, eu salvei daí minha mãe do penhasco, entendem? Daí, mãos apertadas umas às outras demonstram aflição, medo ou esforço. Por exemplo, quando você está com as mãos assim bem juntinhas, significa que você deve estar com medo, aflição. Isso funciona muito bem quando você está esperando alguém, né, para dizer algo muito importante, só que ela não chega há muito tempo. É um exemplo. E daí, muitos outros gestos, né? Então, galera, essa foi meu primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenham ajudado a vocês. Eu sei que eu falei algumas partes assim meio... Ficou meio estranho, mas faz parte, tá? Porque é a minha primeira vez. Então, tchau!